Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Já estamos na penúltima lição, 12º vídeo, e vamos estudar aqui o livro de Deuteronômio no Novo Testamento, ver os aspectos, os links em que há desse livro tão importante aí para a construção geral da Bíblia, né, como também da cultura judaica cristã. Pessoal, nesse vídeo nós teremos aqui alinhando a doutrina, por enquanto, né, o penúltimo quadro. Temos só no 13º, depois teremos um novo quadro na nova temporada com Marcos André. Teremos aqui na ponta da linha com o Ricardo e também na ponta da linha com o Alexandre. Devido a condições físicas, mentais, emocionais, nós não teremos aqui o quadro Entre Linhas, nós não teremos aqui a ponte literária, ok, pessoal? Mas com certeza temos muitas coisas aqui para apresentar para vocês, para trazer aqui muitas reflexões. Temos aqui mais de 1h30 de vídeo. Com certeza alguma coisa nova, alguma coisa vai ser fixada aí para você. Então, espero que você continue curtindo, compartilhando o nosso conteúdo. Não se esqueça, né, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Queremos atingir 10 mil inscritos aqui no Entre Linhas, né? Mas estamos aos pouquinhos, cada semana, ganhando um inscrito no canal. E também acione o sininho. Quando você deixa o sininho acionado no Entre Linhas ou no canal do YouTube, qualquer que você goste aí, assine, você vai receber os alertas quando um vídeo novo é postado aí pelo produtor de conteúdo. Beleza, pessoal? E antes, né, de nós entrarmos na nossa querida doxologia, teremos logo mais os nossos comentários aqui das Entre Linhas. Mas antes, chama a vinheta. Bom, pessoal, esse é o momento aqui de nós conferirmos aqui os comentários que muitos queridos inscritos irmãos aqui deixaram para nós, nos comentários das entrelinhas, né, pessoal? Lembrando que se você não gosta desse quadro, ele deixa o vídeo um pouquinho mais longo, uns 10 minutos mais longo, você pode pular ele aqui, beleza, pessoal? Mas é importante que a gente valorize o tempo que vocês dedicam para comentar aqui no conteúdo. Lembrando, né, além desse contato, o comentário ajuda a promover o conteúdo dentro da plataforma, tá, pessoal? Então, sempre que puder, sempre que tiver um tempinho, tanto no Entre Linhas como em outro conteúdo que você gosta, comente, nem que seja só uma palavrinha lá para que o YouTube promova esse conteúdo aí para os seus amigos, para a sua rede aí próxima de você. Beleza, pessoal? Nós temos aqui o comentário de Ailene Brito. Aprendo muito quando consigo assistir. Gosto demais das entrelinhas com o Ricardo e sinto falta dos slides que vinham com as palavras em hebraico. É a Ailene Brito, realmente, né? A gente também sente falta, mas vocês viram, né, na introdução, hoje nós não teremos nem as entrelinhas porque, né, o Ricardo pede desculpa, mas não conseguiu, né, se preparar aí por questões aí realmente de exaustão física e mental, né, pessoal? Semana tá difícil, final de ano tá complicado. Nos comentários das entrelinhas aqui nós temos o comentário de João Cavaco, que sempre deixa aquele comentário que se ele gravasse um vídeo, João Cavaco, seria um bom conteúdo aí para você disseminar toda semana, né, os comentários de João Cavaco. Louvado seja Deus pelo testemunho exposto. Acrescentaria o seguinte: a palavra é eterna, de eternidade em eternidade, é da lição 11, onde nós falamos sobre Deuteronômio nos escritos posteriores, né, ao livro, e ele vai trazendo aqui, né, depois de Deuteronômio, ele vai falando sobre Josias, sobre Neemias, sobre Jeremias, Miqueias, Daniel, tudo traçando aqui, né, algumas linhas aqui de Deuteronômio. Mas na conclusão dele, aí eu acho assim, né, o capricho que ele tem aqui nas palavras, né, eu não tenho essa intimidade tão boa, eu sou de exatas, né, meu negócio é cálculo. Mas ele diz assim, ó: concluindo, a palavra de Deus não é um fim em si, que acaba escondida nas mais recônditas cavernas das bibliotecas humanas, ou mesmo numa interiorização impenetrável do ser humano em dor e sofrimento, ou o ciclo sem exaustividade de uma obediência cerimonial embonecada pela conformidade e uniformidade diabólica encenada por cristais de sangue homo e para-eclesiásticos. A palavra de Deus, em especial a de Deuteronômio, que era o assunto do livro, né, do vídeo, ultrapassa as paredes das folhas de papel de chumbo bronzeado de armas, ou de pedras, ou de areia ressequida do calor infernal do deserto, para na força infinita e absoluta do seu autor, Deus, homem, ultrapassar o limite humano em pecado, e o crente se assemelhar ao Deus triuno, através da fé na visibilidade de Cristo na sua
vida, morte de cruz e também na sua ressurreição, juízo e também eternidade, que se liga pela fé de eternidade em eternidade, na felicidade da liberdade do espírito da lei e do seu caráter, que faz a multidimensionalidade da palavra na criatura de Deus. Deus nos abençoe. João Cavaco, peregrino lá na IASD em Lisboa, em Portugal, União Europeia. Um abraço para o irmão João Cavaco. Teve um tempo que ele teve sumido, a gente ficou preocupado com ele, mas graças a Deus ele está bem e está aí toda semana colocando aqui o seu comentário no canal Entre Linhas. Valeu, João Cavaco, e fica a dica. Vamos poluir, né, no bom sentido, poluir a internet aí com a palavra de Deus, com reflexões. Abre um canal aí, irmão, e vamos que vamos. Se precisar de uma ajuda, só chamar. Nilza Amaral. Foi meu filho que baixou o canal Entre Linhas no meu celular e gostei muito. Que Jesus use cada um dos irmãos que explica tão claramente a estudo da lição. Nilza Amaral, manda o nome aí do seu filho pra gente mandar um abraço, né? Porque foi através dele que você conheceu o canal. Então um abraço aí pra Nilza e também para o filho da Nilza Amaral. É isso aí, filhos. Ó, pega aí, coloca no celular das mães aí para que elas descubram as entrelinhas. O Wilbert Gonzalez, também o nosso amigo querido, sempre trazendo aqui os seus comentários. Ele diz assim: Deus é eterno e Ele vive e reina nossos fiéis filhinhos, né? A palavra é atual, não expira. A palavra está à nossa disposição para abandonar o pecado e retornar ao seu domínio e soberania neste momento e a cada minuto. Caso contrário, somos candidatos ao julgamento eterno. Exatamente. Obrigado, Wilbert Gonzalez, pelo seu comentário, sempre participando. Joivaldo Santos, outro querido que também deixa aqui toda semana o comentário, que o amor de Deus continue transformando o nosso ser para iluminar o mundo com a luz que é Jesus. Já compartilhei e vou continuar compartilhando todos os dias da semana. Maranata, o Senhor logo vem. Joivaldo Santos. Esmeralda Viana, minha sogra querida, né, o nepotismo aí. Já estou assistindo, já curti, também já compartilhei e feliz semana, meninos, e vamos aprender mais da lição. Boa noite ou bom dia para você. Bom dia, sogra querida, que sempre está incentivando e comentando também e contaminando lá a rede dela lá em Maringá. Lições Fortes da Bíblia, que tem um canal próprio. Olá, meus irmãos, Deus seja louvado. Um abraço para você, meu irmão querido, que também está aí contaminando a internet com o canal Lições Fortes da Bíblia. Helena Saraiva, sempre deixando aqui também o seu comentário. Quantas bênçãos, Deus amado. Gratidão ao Pai. Meninos, vocês são uma bênção pura, sem mistura. Rimando aí, hein, Helena? Feliz semana a todos. Fui até o segundo Marcos. Muita gratidão. Amém. Que bom, Helena. O coração grato é tudo de bom para a nossa vida. E a Sandra Bittar, outra também, nos comentários das entrelinhas, ela diz assim: Oi, meninos e família Entrelinhas, tudo bem? Sim, Sandra, tudo bem, graças a Deus. Aqui estamos bem. Espero que todos estejam cada vez mais motivados nos estudos das Escrituras Sagradas. A cada estudo ou lição, torna-se mais concreto, mais real a assertiva. Tudo está relacionado com tudo. Exatamente. Só não percebemos tal fato por ainda não possuirmos este conhecimento. Ao ler ou estudar várias vezes a Bíblia, e nunca será o suficiente, ela coloca aqui, verificamos que encontramos nas Escrituras todo o conhecimento essencial para a humanidade. Independente do assunto do conteúdo, descobrimos por várias vezes luz para trilhar o caminho. Exatamente, Sandra. E ela continua assim: o livro da lei de Deus, o Deuteronômio, esteve perdido por algum tempo dentro do templo de Deus. O livro que os sacerdotes deveriam guardar, estudar, estava perdido. O que eles estudavam então? Como estava a apostasia? Qualquer semelhança é mera coincidência com o que vivemos hoje, né? Que o pessoal fica perguntando o que é espírito de profecia na igreja adventista, né, povo? Graças a Deus, o rei Josias entendeu a palavra e estava sob o poder do Espírito Santo, disseminando o que estudou para o povo. Ao ler ou estudar as Escrituras, quantas mudanças ocorrem, influenciamos e muito os que vivem conosco. É inimaginável as possíveis transformações. As orientações, advertências em Deuteronômio são 100% atuais. Necessitamos estar atentos, pois, mais uma vez, os ensinamentos de Deus nos alerta quanto às consequências do pecado, do afastamento, mas também nos traz a esperança, o perdão e a possibilidade de restauração e transformação. Estudar Deuteronômio nos auxilia a resgatar a necessidade que temos de Deus. Acredito que estamos vivendo momentos de grandes sacudidas, de acorda, povo meu, em vários setores da vida e destaco a espiritual. Muitos são os acontecimentos que nos fazem refletir sobre o que Deus deseja de mim ou de nós.
E mais uma vez a Bíblia em Deuteronômio nos alerta, nos ensina, buscar a Cristo para que a história não se repita. É triste, né, Sandra? Mas, eu sempre falo, né, o mundo é redondo e a história é cíclica, ela se repete, infelizmente, né? No povo de Israel você vê lá, né, um rei fazia bem, fazia mal, fazia bem, fazia mal, e assim foi. E aqui nós estamos, infelizmente, nos afastando da palavra de Deus, nos aproximando de filosofias muito humanas, como base para seguir a sua vida na filosofia humana, e aí, né, como eu comentei, daqui a pouco vão achar aí uma coleção do Espírito de Profecia no fundo da igreja e falar assim, nossa, olha, tá empoeirada aí, né? Hashtag fui até o segundo marco. Sandra, excelente semana a todos nós, com a graça de Deus. Sandra, muito obrigado pelo seu comentário, e eu sei que esse comentário também é exclusivo, é um carinho imenso recebê-lo toda semana, porque, pessoal, né, escrever requer tempo, requer pensamento, tá? E requer sentimento. Ó, também tô rimando as coisas aqui. Carlos Teófilo, onde já se viu alguém que explana a lição em hebraico? E não só isso, muitas outras qualidades, poder de síntese, capacidade de dedicação e etc, etc. Depois de estudar a lição com os brothers, entre linhas, os outros comentaristas, coitado, parece estar no jardim de infância. Carlos Teófilo, eu conheço um Oséias Teófilo, não sei se é parente, lá de Maringá. Mas um abraço, Carlos Teófilo, e obrigado, né, pelo carinho aqui, obrigado aí pelas palavras. Mas o que a gente acha, sabe, Carlos? A palavra de Deus tem espaço para todos. Então, entre linhas, ele tem um nicho especial. É um povo que quer as entrelinhas. Por isso, quando o canal surgiu, né, há 4, 5 anos atrás, ele surgiu com esse intuito, sabe, de escavar as entrelinhas. Porque tem canais ótimos, né, que traz o comentário básico, a linha, a lição, né, muitas coisas legais. Mas eu falo, né, tem produto para tudo quanto é consumidor, né? Então, para tudo quanto é público. E o Entre Linhas realmente tem um público muito diferenciado, muito seleto. Tanto é que tem gente que olha o canal Entre Linhas e fala, tá louco, eu assisti um vídeo de 2 horas, eu pula, próximo. Vamos para aquele de 15 segundos que é melhor. Evelyn Horton, nada contra, né? Mas... Evelyn Horton, achei de novo, meus irmãos queridos, abraço de urso. Essa Evelyn, ela sempre perde o canal Entre Linhas, mas quando ela acha, ela deixa lá o comentário. Então, Evelyn, se você achar essa 12ª lição, um abraço aí para nossa querida senhora que dá um abraço de urso, ou de ursa, né? Tá aqui ursa. Valdemira Silveira, que exemplo sensacional das pregações demoradas do apóstolo Paulo. Edilza Nascimento, curtido e compartilhado. Valmir Júnior, opa, boa noite, mais uma lição, obrigado, gente, pela dedicação, tempo que apesar das correrias do dia a dia, vocês viram, aí, né, Valmir Júnior, que agora, né, nem devido a essa correria, não conseguiremos apresentar aqui as entrelinhas, mas temos aqui muito material para você, mas realmente está muito corrido, e ele diz assim, vocês estão sempre nos ajudando, mandando um abraço para a família, que também ajuda compreendendo o tempo que vocês gastariam estudando e que vocês gastam, né, estudando e gravando a lição, qual poderia estar lá com eles, né? Um abraço, Valmir Júnior. A Hilda Pinheiro, a mãe do Ian, outro querido aqui do canal, parabéns pela dedicação de vocês à lição, nós admiramos muito, vocês são ícones de bênção de Deus para nós, permaneçam assim, amém. É um amém meu também, nosso aqui. Ontem, dia 8 de dezembro, o príncipe Rian foi agraciado por Jesus por mais um ano de vida, com muitas bênçãos. Manda um abraço para ele. Ó, dia 8 de dezembro, então foi aniversário do nosso amigo Rian. Rian, um abraço aqui da família Entre Linhas, parabéns. E louvado seja Deus por ter te concedido mais um aninho aí de vida, mais um ano de experiência, né? Que bom, que é o melhor dessa vida, vivê-la. Olá, meninos, Pati Santos. Essa semana foi bem tensa aqui. Só pude parar para assistir na quinta-feira. Ontem meu filho Paulo e o coleguinha Davi pregaram lá na Central de Salvador. Que legal, Pati. E a mensagem casou perfeitamente com a lição dessa semana. Vale a pena conferir. Vou compartilhar o link e ela compartilha o link aqui nos comentários. Então, quem quer ver o Paulo, filho aqui da Pati, e o coleguinha Davi pregando na Central lá de Salvador, tem o link aqui nos comentários do vídeo 11, beleza, pessoal? Confira lá. Pati, obrigado por compartilhar conosco, beleza? Bom, esses foram comentários longos, né, com as intervenções.
Mas é uma maneira de agradecer. Muito obrigado pelos comentários e é a minha parte também aqui no vídeo. Vocês veem que, né, minha área aqui é só ler os comentários e fazer a introdução. Mas muito obrigado pelo comentário e agora nós seguimos então aqui na Doxologia. Vamos chamar aqui então o Marcos André. O Marcos vai iniciar aqui com o quadro Alinhando as Doutrinas, né, o penúltimo episódio na série aqui desse quadro, né, no nosso vídeo aqui, e espero que vocês continuem aí curtindo a participação do Marcos, porque ele, como ele sempre fala, estou aqui para servir, Lúcio. Então, Marcos, por favor, sirva-nos aí, iniciando esse estudo com uma oração e também fazendo aí o alinhamento aí dos temas da lição com as doutrinas bíblicas. Agora é com você. Olá, você que nos acompanha através do canal Entre Linhas. Como você sabe, eu sou o Marcos André e mais uma vez é uma satisfação estar aqui estudando a Palavra de Deus junto com você, através da lição da Escola Sabatina, né, que é o método que nós utilizamos aqui no canal Entre Linhas. Antes de estudarmos, eu gostaria de convidar você mais uma vez a orar comigo. Vamos orar? Santo e bom Pai, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade que nós temos de aqui nesse canal estudarmos a Tua Palavra como irmãos, como uma grande classe de escola sabatina. Mais uma vez eu quero te pedir, Senhor, a Tua orientação para que possamos enxergar as verdades, mesmo que elas estejam escondidas nas entrelinhas da Tua Palavra. Também gostaria de te pedir, Senhor, que o Senhor gravasse essas verdades no nosso coração para que possamos vivê-la no nosso dia a dia, na nossa casa, na nossa comunidade, e assim que possamos transformar o ambiente que nós estamos vivendo através da Tua Palavra. Nós te pedimos também, Senhor, que o Senhor visite cada lar, cada pessoa que nos acompanhe, enche-nos a todos do Teu Santo Espírito e perdoa-nos para que assim possamos entrar na Tua presença. É o que te pedimos por Jesus. Amém. Esse é o quadro Alinhando as Doutrinas, aquele quadro onde nós destacamos algumas das doutrinas que aparecem nas entrelinhas da lição. Como você sabe, esse quadro ele está saindo do canal Entrelinhas, né? Nós não teremos mais na próxima temporada, mas ainda temos algumas entrelinhas, algumas doutrinas extraídas entrelinhas da lição, né? A lição dessa semana ela trata de Deuteronômio no Novo Testamento. E assim como no estudo passado, que tratou de Deuteronômio nos profetas, nós vamos falar um pouco a respeito de como o Novo Testamento está alinhado com o livro de Deuteronômio, está utilizando o livro de Deuteronômio como sua base, para que assim a Bíblia mantenha a sua unidade, para que assim a Bíblia mantenha-se como um livro único, como um livro que trata dos mesmos assuntos, que trata das mesmas doutrinas, né? Na parte de domingo nós temos o título Está Escrito, e a doutrina que eu gostaria de destacar é a doutrina número 1, que trata a respeito da Palavra de Deus, a doutrina que trata a respeito de Deus, né? E a crença número 1, que fala a respeito da Palavra de Deus. Assim como a Bíblia ela foi fundamental para o povo de Israel no passado, para guiar o povo de Israel, apesar dos tropeços, né? A Bíblia sempre foi um referencial, sempre se levantava um profeta, um reformador que os levava novamente de volta para a Bíblia. A vida de Jesus também foi pautada na Bíblia, foi pautada nas Escrituras. Assim também nós, se queremos vencer os desafios que enfrentamos no nosso dia a dia, na nossa época, né, nós precisamos também nos voltar para a Bíblia, nós precisamos ter a Bíblia realmente como no nosso livro de regra de fé. São tantas filosofias, são tantas ideologias que são apresentadas, né, que nós parecemos que estamos no mar sem direção, né? Mas a Bíblia é a nossa âncora. Se nós estamos fundamentados na Bíblia, nós sabemos que estamos seguindo verdadeiramente a vontade de Deus. Na parte de segunda-feira nós temos o título Levantando os Rostos. E aqui o autor fala de um costume, né, que eles tinham de levantar o rosto em direção ao juiz, para que o juiz pudesse observar se estava tratando de um camponês, uma pessoa simples, ou de uma autoridade, de alguém que ele devesse algum favor, e assim ele cuidava então de estar oferecendo ali alguma misericórdia, algum favor que ele não ofereceria a uma pessoa mais simples, né? E aí o autor ele fala que nós podemos de alguma forma fazer isso também, né? Como adventistas do sétimo dia, como guardadores da lei, como isso ou aquilo. Nos méritos que nós mesmos criamos para nós, né? Nós precisamos então olhar para uma doutrina que é a doutrina da salvação,
Na crença número 9, ela fala sobre a vida, morte e ressurreição de Cristo. Então, na vida perfeita de Cristo, que é o nosso modelo ideal, nós observamos que é inatingível, que nós não conseguimos atingir o padrão de Cristo, né? Então, sempre que nós nos achamos melhores do que outros, quando nós nos achamos mais importantes ou mais significantes de alguma forma do que outra pessoa, nós devemos nos lembrar, né, de Cristo, o modelo perfeito, e ver o quanto nós ainda estamos distantes dele. Na parte da morte de Cristo, né, nós nos lembramos do nosso merecimento. Todos os nossos tropeços, né, eles merecem a morte, mas nós não recebemos aquilo que merecemos, porque Cristo, ele pagou o preço por nós, né? E a ressurreição de Cristo, ela nos mostra a recompensa que nós não merecíamos, mas que nós recebemos, porque Cristo atribui a sua vida perfeita, atribui a sua morte e também a sua ressurreição a nós. Na parte de terça-feira nós temos o título Amaldiçoado em um Madeiro, e eu gostaria de destacar aqui a doutrina do ser humano, a crença número 7, que trata a respeito da natureza da humanidade. O autor ele fala a respeito de que Jesus Cristo, né, no livro de Gálatas, é dito que Jesus Cristo ele foi pendurado no madeiro, e o livro de Deuteronômio diz que maldito é todo aquele que morre pendurado no madeiro, né? E se Cristo morreu por nós e se fez maldição por nós, né, é porque nós somos essa maldição, nós somos isso, né? É interessante que a gente nota quando o evangelho é pregado, né? As pessoas pregam sempre a parte da salvação, a parte da cura, a parte da libertação que Cristo fez por nós, mas a parte essencial do Evangelho está no fato de que a nossa natureza é uma natureza pecaminosa. O apóstolo Paulo, por exemplo, em Romanos, no capítulo 1, a partir do verso 16, ele começa a falar do Evangelho. Ele fala 4, 5 capítulos somente a respeito da natureza humana. Ele fala que nós somos pecadores, que os judeus são pecadores, não importa se você é homem, mulher, grego ou judeu, se você é escravo ou livre, todos somos pecadores. E esse é um diagnóstico que nós não gostamos de ouvir. Então, muitas vezes, isso é negligenciado na pregação do Evangelho. E se nós nos esquecemos disso, nós podemos, com isso, retirar parte importante da pregação do Evangelho. O Evangelho que mostra sim a cura, mas primeiro ele diagnostica a doença. E esse diagnóstico ele não é agradável, né? Então não importa se você é adventista há não sei quantos anos, é cristão há não sei quantos anos, não importa se você é rico, se você é pobre, se você é homem ou mulher, se você tem uma vida devocional, a sua natureza é uma natureza pecaminosa, e somente Cristo, somente o Evangelho de Cristo pode fazer com que você identifique essa natureza e fazer também com que você sinta a necessidade da cura que só pode haver na cruz de Cristo. Na parte de quarta-feira nós temos o título Um Profeta Semelhante a Você. E eu quero falar aqui a respeito da doutrina da salvação, especialmente a crença número 10, que trata da experiência da salvação. Então, até mesmo os homens que levaram Cristo à cruz, né, eles receberam ali em Atos no capítulo 2 e também em Atos no capítulo 3 o Evangelho. E quando eles se arrependeram, né, quando eles perguntaram a Pedro o que nós devemos fazer então, Pedro respondeu para eles: arrependam-se, batizem-se, convertam-se para que vocês possam receber a salvação, para que vocês possam ter os seus pecados apagados. Então mesmo aqueles que pegaram Jesus Cristo, né, esse profeta que foi prometido no Antigo Testamento, aquele que sobre o qual está escrito: quem não crer nesse profeta está condenado. Ainda esses que mataram Jesus Cristo, eles tiveram chance de salvação. Então não importa qual seja o tamanho do seu pecado, não importa o quanto você tenha se afastado de Cristo, não importa o quanto você tenha cometido pecados que talvez nem você mesmo consiga acreditar no perdão. O perdão está disponível, porque se esses homens que levaram Cristo à cruz puderam ser perdoados, imagine nós, né? Na parte de quinta-feira nós temos o título Horrível Coisa, e eu gostaria de destacar a doutrina dos últimos eventos, especialmente a crença 27, que fala a respeito do milênio e o fim do pecado.
A Bíblia, por mais que ela seja um livro que trata da misericórdia de Deus em nosso favor, ela também trata do juízo de Deus, de um momento em que Deus vai precisar manifestar o seu juízo contra o pecado, né? Vai existir um momento em que o cálice da ira de Deus vai se encher e vai transbordar. E a Bíblia fala a respeito desse momento, o momento em que Deus ele destrói o pecado e também os pecadores. Então nós precisamos entender que a misericórdia de Deus ela está disponível para nós hoje. E nós precisamos tomar decisão hoje, nós precisamos tomar a decisão de aceitar a Jesus Cristo como nosso Salvador, de fazer as transformações que nós precisamos fazer na nossa vida hoje, porque em um determinado momento, e muito brevemente, Jesus Cristo vai se manifestar não mais como nosso Salvador, mas como juiz de toda a terra. Que Deus nos abençoe e que hoje possamos fazer as transformações necessárias para que assim possamos viver eternamente com Cristo. Eu peço que você continue conosco aqui até o final desse vídeo, que você continue nos acompanhando. Espero que você aprenda bastante ainda com o conteúdo que ainda vai ser passado aqui. E lá no final nós vamos orar juntos para terminarmos esse vídeo. Agora você vai lá para Campo Mourão com o Ricardo, com o Alexandre e com o Lúcio para que possamos estudar um pouco mais sobre a Palavra de Deus. Valeu, Marcos. Obrigado aí por ter iniciado com uma oração, já ter feito o penúltimo alinhamento às doutrinas bíblicas. E agora, então, nós teremos aqui no quadro, na ponta da linha, que nós teremos aqui sábado, domingo e segunda-feira com o Ricardo e terça, quarta e quinta com o Alexandre. Então, Ricardo, chega aí que agora é com você. Olá, pessoal. Lição número 12. Deuteronômio no Novo Testamento. De novo, assim como na semana passada, nós estamos falando de intertextualidade bíblica. Como nós falamos, nós explicamos na semana passada, nós trouxemos na semana passada também alguns conceitos para vocês, o conceito de parashá, ou seja, porção. Nós estudamos porções da Bíblia. E cada parashá tem um nome e ela tem um tema específico, uma temática específica, um assunto específico. E nessas porções, parashot, de estudo, nós agregamos outros textos bíblicos. O Novo Testamento é enfoque desta semana. Vamos lá, verso para memorizar. Está escrito: o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4:4. Eu vou trazer para vocês alguns comentários de alguns teólogos. O primeiro é Joseph Benson, que ele analisa este versículo, e ele fala o seguinte, que o sentido desse verso é que Deus pode alimentar o homem por todos os meios, de todas as formas possíveis. Comentário de Albert Barnes. Ele traz o seguinte comentário, ele fala que palavra, em razão da segunda parte do verso falar que o homem viverá de toda a palavra que procede da boca de Deus, pode significar coisa em hebraico. A bem da verdade, davar, que seria uma palavra hebraica que poderia significar palavra, ela também significa coisa, objeto ou algo. Ocorre que em Deuteronômio 8, no versículo 3, que é justamente a intertextualidade que evoca Mateus 4:4, ou seja, o verso áureo, para a gente entender, está contextualizado nas tentações de Cristo. E a resposta
que Cristo deu no deserto para as tentações de Satanás. E ele responde utilizando intertextualidade. Ele responde parafraseando Deuteronômio 8:3. Em Deuteronômio 8:3 não encontramos a palavra davar. Encontramos a palavra mahubar, que tem outro significado. Significa escrito, mas também significa estar unido, estar ligado. Nós vamos explicar melhor isso quando nós formos para domingo, cujo título é Está Escrito. Então veja bem, lá em Deuteronômio 8:3, que é a referência a esta palavra, a referência que o Messias está dando a essa palavra, nós vamos explicar, vamos aprofundar mais nisso, está falando sobre um momento em que o povo estava reclamando por causa de alimento e que eles receberam o maná. Um outro detalhe interessante que a gente pode aqui, nós estamos aqui neste momento, gente, aplicando, criando uma paraxá, uma porção em cima do verso, e se utilizando o método Pardes na dimensão drash. Nós estamos buscando outros textos que agregam a esse conhecimento. E agora um outro texto que além de Deuteronômio 8:3 que agrega a esse texto é João 6:31-35, aonde o próprio Mashiach, ou seja, o próprio Cristo, ele chama para si, ele fala que o maná, o Messias fala que o pão do céu foi dado por Moisés. Agora Deus deu o verdadeiro pão do céu, aquele que pode dar a vida eterna. Que tipo de interpretação nós fazemos aqui? Vamos a Pardes de novo, gente. Lembrando, para quem está na primeira vez, Pardes, a letra P é Peshat, interpretação literal. Será que isso aqui é interpretação literal? Será que corre glúten nas veias de Cristo? Não, obviamente que não é interpretação literal. Então qual seria? Remes, interpretação alegórica. Então, alegoricamente, Cristo está construindo um discurso aonde ele está explicando que aquele pão literal, aquele pão, maná, aquilo que caía do céu, que eles se alimentavam, é uma prefiguração, é uma relação entre tipo e antitipo do verdadeiro alimento do céu, que foi mandado por Deus, por Elohim. O verdadeiro pão do céu é Cristo, o Mashiach, Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach. Então continuemos, gente. O interessante também é esta expressão, toda palavra, ela não é encontrada lá no texto, como eu já adiantei para vocês, porque lá em Deuteronômio 8:3 fala al kal motzah, que significa tudo que se achar, tudo que se encontrar na boca de Deus. Agora, outras interpretações possíveis que nós podemos ampliar esta visão. Tudo que se deduzir da boca de Deus, daquilo que é dito por Deus. Tudo que se concluir, porque motzá significa achar, encontrar, concluir, deduzir ou conseguir. Vamos prosseguir. Agora, no sábado, gente, o autor da lição, de certa forma, vai trabalhar com alguns conceitos introdutórios que nós vamos encontrar na lição de domingo e na lição de segunda-feira. Ele vai falar que o Novo Testamento está repleto de intertextualidade, de referências ao Velho
Testamento, que os navi, os profetas, que os autores inspirados, eles se utilizavam da autoridade do Antigo Testamento, a autoridade da Taná, para argumentação, para levar uma narrativa, para levar a verdade, para levar o Evangelho, a Boa Nova. E eles se utilizavam, como em Mateus 4,4, da expressão está escrito, que nós vamos nos aprofundar mais nessa expressão na segunda-feira. Ele fala que o significado é o seguinte: está escrito no Antigo Testamento, ou melhor, está escrito na lei, na Torá, nos 5 primeiros livros da Bíblia, na lei enquanto uma instrução. A Torá é uma história que nos traz instruções quanto à lei de Deus, é lei enquanto instrução. Então eles faziam referência à Torá e aos profetas. No Novo Testamento nós encontramos várias referências a isso. A lei, que em grego é nomos é lei, e o equivalente hebraico é Torá, a lei enquanto instrução, Pentateuco. E os profetas, Navim, os profetas, nós estamos falando do restante, aquilo que nós chamamos no nosso jogo de linguagem de Antigo Testamento. Prosseguindo, gente. E ele disse, aqui ó, vamos lá. O próprio Jesus disse, está escrito em Mateus 4,4, significando o seguinte, está escrito no Antigo Testamento. Ele disse, para que se cumpra as Escrituras. Aí Marcos 14:49. Isso é, as Escrituras do Antigo Testamento. E o autor da lição do sábado vai trazer uma história aqui. Quando Jesus encontrou alguns discípulos no caminho de Emaús, em vez de ele produzir um ato miraculoso, ele explicou-lhes as verdades bíblicas, se utilizando das Escrituras, da Rumash, da referência textual da Torá e dos profetas. Prosseguindo, seja usando citações, ou alusões, ou referências históricas ou proféticas, os escritores do Novo Testamento constantemente usam se apoiam no Velho Testamento para justificar as suas afirmações. O apóstolo Paulo elogia, inclusive, os bereanos, porque quando aquilo que eles escutavam, eles iam fazer o quê? A conferência, eles iam conferir para ver se estava de acordo com a Torá e os profetas, com a lei e os profetas, Torá e Navim. Seguindo, entre os livros frequentemente citados, agora o autor da lição da Ponta da Língua vai falar que um dos livros mais citados, frequentemente citado, é Deuteronômio. Entre os livros frequentemente citados ou mencionados está Deuteronômio, junto com Salmos e Isaías. Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Gálatas, Coríntios, Hebreus, as epístolas pastorais de Paulo, Apocalipse, remontam a Deuteronômio. Por que remontam tanto a Deuteronômio? A referência maior, gente, é a Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, que já traz a elucidação do plano de salvação como um todo, está todo ali. Mas Deuteronômio em hebraico é Devarim, as palavras. Então é o ápice do plano de salvação. Na lei enquanto instrução é nas palavras. E a finalidade desse livro é justamente
enaltecer, elucidar, trazer à luz para quais são as palavras do Eterno. Justamente o que sai da boca de Deus. Prosseguindo, vamos falar domingo. Agora vamos entender essa questão aqui, gente, do está escrito. A expressão hebraica aqui, de forma mais unívoca, ela se encaixa no escrito, é katuv. E a expressão hebraica que ela é encontrada, como eu já adiantei para vocês, em Deuteronômio 8:3, não é essa. A expressão é mihubar, que significa unido, ligado, atado, escrito, composto, somado. É mais ou menos assim. Nós temos que entender que quando nós lemos a Brit Hadashah, quando nós lemos o Novo Testamento, a Aliança do Renovo, aquela história que está sendo ali descrita, narrada, para eles que eles estavam vivenciando aquilo. Então, eles estão dizendo, isso que está acontecendo está unido, está ligado com o que foi dito na lei, com o que foi dito em Deuteronômio. Por isso que a expressão é mihubar. Isto está unido com a instrução. Nós vamos ver isso. Vamos lá. Então, olha, leia Mateus 4, do versículo 1 até o versículo 11. Como Jesus respondeu às tentações de Satanás no deserto e qual é a lição importante para nós em suas respostas. Então nós temos aqui 3 tentações. Nós vamos dar uma analisada nas perguntas do inquisidor, o grande inquisidor, e as respostas do grande Salvador. Nós vemos no versículo 1 que Yeshua HaMashiach, Jesus, o Cristo, ele foi conduzido pelo Espírito para o deserto. E aí nós já vemos um link logo aqui nesse primeiro versículo com a Torá. Lembrando, Torá, Gênesis, Bereshit, no princípio. Finalidade do livro de Gênesis é nos revelar como foi o princípio das coisas, como Deus criou um mundo tov, um mundo bom, perfeito, como o homem foi criado com Yetzer HaTov, natureza boa, e como virou Yetzer Hará, natureza má, como foi a criação, como a sociedade antediluviana foi se contaminando até que houve a necessidade do dilúvio, toda a história que vocês conhecem, Bereshit. Então, a finalidade é dizer o princípio, de onde vim? De onde vim? Que é uma pergunta necessária para saber para onde vou. Então, no princípio, Bereshit, Gênesis. Depois, Shemot, onde vai ser dado os nomes. E nome, Shen, em hebraico, significa também, além de nome, reputação. Então, nós temos ali qual é a reputação do Criador, aquele que nós vimos lá no Bereshit, lá no princípio. A reputação dele, Erie, Esher Erie, eu serei o que eu serei. Não é só ele é muito grande, não. Ele é amor também, porque ele fará de tudo para nos resgatar daquilo que aconteceu no Bereshit, daquilo que aconteceu no princípio. Depois nós temos os outros nomes, os nomes das tribos, que são também arquétipos de todo o povo de Deus, os filhos de Judá. Nós temos construções arquétipas, por exemplo, com Judá, o leão de Judá, que de certa forma ele tipifica a Cristo. Cristo vem dessa linhagem direta de Judá, e aquilo que Judá fez com José, ou seja, ele se colocou com José não, gente, com Benjamim, e para José, que era o irmão que tinha sido mandado para o Egito, foi testar os seus irmãos. Lembre, gente, Shem, reputação. E nós temos lá a história de José, mostrando a reputação de cada nome de cada filho. E Judá se oferece, não, já o nosso pai não vai aguentar isso, já quando aconteceu isso com o nosso outro irmão José, já foi difícil para ele, eu me coloco no lugar dele, eu fico aqui no lugar dele.
esta lei enquanto instrução que Judá neste momento cumpriu, prefigura aquilo que Cristo fez por nós. Ele se colocou em nosso lugar. Então, quando o grande inquisidor vem nos reivindicar, porque nós somos pecadores, ele fala, não, eu fico no lugar deles. Esse é um pedacinho da função do Mashiach que nós já encontramos lá na Torá. Mas tudo bem, então ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto. O que tem a ver? Os nomes, depois dos nomes, Vaikra, um chamado. Note aqui que ele é conduzido pelo Espírito. O Vaikra é o livro do chamado, o livro da condução. Mas ele é conduzido para onde? Bamildebar, deserto. E no deserto, as palavras, Devarim, Deuteronômio. E o que acontece aqui nessas tentações? É justamente isso, gente. Nós temos o Mashiach, nós temos aquele que é o princípio, que é Bereshit, nós temos aquele que é Ehyeh, Eshereh, eu serei o que eu serei. Ele se fez Deus e veio habitar entre nós para nos salvar. A fama, o nome dele, Shem, Yahuwah significa eu serei o que eu serei. E o que ele era neste momento? Ele era homem, ele estava em forma de homem e veio para fazer a função do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele se tornou algo, eu serei o que eu serei. Nós vemos isso então no Shemot, lá no Êxodo, livro dos nomes. E ele recebe um chamado, ele atende esse chamado e vai para o deserto, Bamildevar, números. O livro de Bamildevar é números. E ele se utiliza para vencer as tentações da palavra, do Devarim, da palavra. Devarim vem de Davar, que significa a palavra. E no verso 2, nós temos aqui 40 dias de jejum. Ele estava em 40 dias de jejum, se preparando, se purificando para ir para Bamildebar, para o ermo, para o deserto. E em razão deste tempo de purificação, Satanás se utiliza o quê? Olha, tá vendo essas pedras aqui? Você está com fome? Então pega essas pedras aí e transforma em lerra, transforma em pão. No verso 4, aí ele se utiliza do está escrito, merubar, ou seja, isso que você está falando aí está ligado, está unido justamente com Deuteronômio 8:3. E o que aconteceu em Deuteronômio 3? O povo estava reclamando de comida, Deus mandou o maná, e nem só de pão viverá o homem, mas de toda coisa, de toda palavra, de todo objeto que procede da boca de Deus, ou seja, motzá, de tudo que se achar, de tudo que se encontrar. E nós entendemos também, veja bem, gente, Cristo ele é tratado nas Escrituras como o Verbo, como a palavra que se fez carne. Então, o próprio Cristo, ele é deduzido da boca do Eterno, como é um dos significados de motzá. Nós encontramos o Mashiach, o Messias, na boca do Eterno, da reputação do Eterno, nós identificamos o próprio Mashiach. Então, além dele estar utilizando ali de forma Peshat, um Mashiach de forma Peshat, de forma literal, ele estaria dizendo assim, não, nem só de pão viverá o homem, de toda a palavra procede da boca de Deus. Então, automaticamente nós lembramos da história, do contexto. O povo passava fome e Deus supriu. Então, em uma análise Peshat, que não é equivocada, ela é só literal, ela é uma dimensão do texto, nós concluímos que o Mashiach estaria dizendo, Deus proverá. Não vou fazer isso, ou Deus proverá, assim como Deus proveu para o povo de Israel, que estava no deserto. Deus tem o poder para fazer isso, então eu não preciso fazer isso. Mas, em outras dimensões da interpretação, o alegórico, já falamos. Como o está escrito, como o mirubar aqui se refere
ao pão da vida. E o pão da vida também pode ser utilizado numa interpretação remesa, alegórica. E o próprio Mashiach disse que ele era o pão da vida, obviamente, alegoricamente, seria uma forma de afirmação de que eu sou o pão da vida. Logo, não preciso transformar pedra em pão. Prosseguindo, no verso 5, Satanás muda a estratégia e ele leva o Mashiach ao pináculo. E agora ele vai se utilizar, ele, inimigo, o grande inquisidor, vai se utilizar do Mahubar, do está escrito. Ele vai unir aquilo que ele está mostrando à lei enquanto instrução. E o que ele vai fazer? Ele fala o seguinte, ele vai fazer uma alusão a Salmo 91, 11. Porque os meus anjos dará a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. E ele fala que se o Mashiach saltasse, e seriam enviados os anjos. Então vocês notem que aqui agora Satanás não. Ok, de certa forma parece que ele está dando uma interpretação messiânica ao Salmo 91, 11. Alguns fazem a interpretação, não. O Salmo 91 quer dizer que inclusive, nós temos alguns teólogos que analisam o Salmo 91. Não, o que ele estaria dizendo era que se Deus, ele protege e manda os anjos para guardar em todos os caminhos de uma pessoa que não é o Mashiach, imagine o Mashiach. Mas tudo bem, temos essas duas interpretações que eu trouxe para vocês, mas que não desvincula a utilização do grande inquisidor do está escrito, mas com uma interpretação equivocada, para ligar. Vocês percebam que aqui nós temos o está escrito, nós temos a pessoa dizendo a Bíblia, citando a Bíblia, mas unindo com aquilo que ele deseja de forma vil, com as suas intenções malignas. E não pense que isso não é incomum, que nós não vamos encontrar isso em púlpito, que nós vamos encontrar isso na internet, que nós não vamos encontrar esses discursos que são malignos, mas que se dizem discursos de boa nova, discurso evangélico, discurso religioso. São falsos discursos religiosos que utilizam o estar escrito para intenções pecaminosas. Satanás se utiliza e Cristo responde utilizando o Merubar. Ele une dizendo que não. Isso daí que você está dizendo não está ligado, eu me atirar aqui, não está ligado ao Salmo 91, 11. Isso daí que você está dizendo está ligado com Deuteronômio 6,16. E o que fala em Deuteronômio 6,16? Não tentarás o Senhor seu Deus, como o povo de Israel tentou em Massá. Massá é uma expressão hebraica que significa inclusive tentação. Também significa tentação. Ou Meribá, que significa contenda. O que aconteceu lá? O povo estava chato, estava reclamando com Deus por causa de água. Nós sabemos o que aconteceu, Deus providenciou a água da rocha, para o povo se alimentar. Então não tentarás como Israel tentou em Meribá. E novamente aqui aquela coisa do Pardês, a questão do Peshat literal. Ok, ele estaria numa interpretação literal, Peshat, dizendo, não se deve ficar resmungando como o povo de Israel resmungou lá. Só que na Brit Hadashah, no Novo Testamento, nós vemos também
alegoricamente, novamente Heremês, alegoricamente, inclusive o próprio Cristo, se apropriando de uma narrativa de que Ele é a água da vida. Então, novamente estaria aqui reafirmando a sua natureza de Machia, ungido de Deus, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então nós temos essa dúplice interpretação do texto. Continuando. Depois no verso 8, ele foi levado para um monte alto e se mostrou. Satanás, inclusive nas escrituras, gente, ele é conceituado como o príncipe desse mundo. Ele se vê assim como o príncipe desse mundo em razão do pecado. Mais ou menos assim. Adão ele foi colocado como joia da criação. Eles, Adão e Eva, eles seriam príncipe e princesa, vamos dizer, rei e rainha desse mundo, criados por Deus e colocados aqui para reinar, para dominar toda a criação, os animais, para cuidar da terra. Só que no pecado eles de certa forma transferem isso para o inimigo, por isso que ele é príncipe. E príncipe na cultura oriental é tido como vários. Agora imperador, Deus, Elohim, ele é um só. Nós vamos ver isso inclusive no próximo dia da semana. É o Senhor dos senhores. Então Satanás mostra tudo aquilo, porque ele se acha dono de tudo aquilo. Ele fala: darei de tudo isso se me adorar. A expressão hebraica avod significa adoração, mas também significa serviço, também significa trabalho. Então, de certa forma, ele oferece um suborno. Ele suborna, ele quer induzir que Cristo se corrompa. Mais ou menos assim. Então, se é o Mashiach, olha só, te dou tudo isso aqui para você se corromper. Te dou tudo isso, se corrompa a sua natureza. E a resposta é novamente no versículo 10, está escrito, Deuteronômio 6:13. Teu Deus temerá. Opa, mas o que isso tem a ver então com o trabalho? Teu Deus temerá. Porque a expressão temer, aqui tirar, significa adorar, mas também significa servir. Teu Deus temerá, teu Deus servirá. Aqui a expressão hebraica avod, que significa adoração e serviço, seria o equivalente hebraico. E o detalhe agora, gente, em seu nome jurarás. Só que na Peshita, gente, nós encontramos... Na Peshita não, perdão. Mas nós encontramos essa referência em Deuteronômio. Vamos lá atrás, lá no Deuteronômio, na citação que o Mashiach fez. Curiosamente, a expressão hebraica encontrada é chavear, que ela vem da raiz savô, que significa fartar, significa se saciar. Quando nós olhamos aqui a referência que foi dada, que é Deuteronômio 6:13, temam ao Senhor seu Deus, sirvam a Ele e jurem. Essa expressão jura aqui, chavear, ela significa fartar. Então o sentido: temam, honrem a Deus, honrem, o adorem, sirvam, avod é adoração, mas também é trabalho. Jurem somente pelo seu nome. Sheviá é fartem-se somente com a sua reputação. Nome é Shem, Shem é nome e reputação. E a expressão hebraica utilizada é Sheviá, se fartem. Aqui também podemos fazer um link, gente, com o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e não sentirei falta de nada. Hashem Hui Lo Esá. O Senhor é meu pastor e não sentirei falta de nada. Então, este jurar somente pelo nome dele significa apenas a reputação do Altíssimo me basta para eu me alimentar. Então eu não preciso. Primeiro, não vou trabalhar para você, trabalho para o Senhor, que é dono de tudo, para o Eterno. Não adore apenas o Altíssimo.
trabalhe apenas para ele e se sacie daquilo da reputação dele, e não da sua própria reputação, da reputação de outros ou da reputação de terceiros. E o inimigo se afasta. Nós temos na ponta da linha alguns detalhes aqui que o autor da lição traz para a gente. Vamos lá, gente. Ele traz a referência de Hebreus 4:12, que fala o seguinte: Jesus não discutiu com Satanás e rebateu, ele simplesmente citou as Escrituras, pois a palavra de Deus é vida. Hebreus 4:12, gente. Viva, eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. O autor da lição continua dizendo que a palavra que ele citou era Deuteronômio, Devarim. A palavra era a palavra, porque Devarim vem da raiz da var, que significa palavra. Interessante que Jesus no deserto tenha escolhido citar textos que foram dados por Israel no deserto. Bamildebar é números. Lembra da escadinha da Torá lá, gente? Nós encontramos na salvação. Com relação à primeira tentação, o autor da lição, ele trabalha com algumas intertextualidades que nós vamos trazer aqui para vocês. Primeiro, ele fala que é muito interessante a referência que o Mashiach se utilizou com maná e outros recursos como parte de um processo de refinamento, enquanto procurava ensinar lições espirituais ao povo. Uma dessas lições, vamos lá, Mateus 4:4. O ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O Senhor lhe deu alimento físico, mas também lhe deu alimento espiritual. Não se pode pegar apenas o segundo sem o primeiro. Jesus usou a imagem do pão, só que veja bem, gente, alimento espiritual. Vamos deixar isso mais sólido. O que é alimento espiritual, gente? Você estudar os evangelhos, você entender o caráter de Cristo, você se alimentar disso. Você tentar transformar o seu caráter cada vez mais próximo do caráter de Cristo. E não o contrário, e não transformar o caráter de Cristo mais próximo do seu caráter, criar uma caricatura do Messias. No 2 nós temos a segunda tentação. O autor da lição vai falar justamente da rebelião em Massá, que ele traz a referência de Êxodo 17, no versículo 1 ao 3. Não ponham à prova o Senhor teu Deus, como fizeram em Massá. A expressão, pôr à prova, pode significar tentar ou testar. Lembrando que Massá significa justamente tentação. Terceira tentação, aqui na ponta da linha, na terceira tentação, Satanás procurou fazer com que Cristo se curvasse e adorasse. Que revelação aberta e flagrante de quem ele realmente era e o que ele realmente queria. Então vamos agora para a lição de segunda-feira. Falamos bastante sobre a lição de domingo. Na lição de segunda-feira, a análise é Devarim 10, Deuteronômio 10. E Moisés novamente reconta a história do povo de Israel. E nós temos Deuteronômio 10, no versículo 17 ao versículo 19. Basicamente, o versículo 17 é o foco desse dia da semana. No versículo 17, Deus é Deus dos deuses, Ele é Senhor dos senhores, e Ele não busca recompensa em algumas traduções. Primeira coisa dessa expressão, assim, que Ele não busca recompensa, a expressão hebraica é shahad. Shahad pode ser traduzido por recompensa? Pode, mas a melhor expressão é suborno. O Senhor não aceita suborno, assim como o Mashiach não aceitou suborno na terceira tentação. O Senhor não se corrompe. Shohad significa corromper, corrupção. É isso que significa. Continuando, depois, gente, no verso 18, ele fala que Deus faz justiça ao órfão, faz justiça à viúva, Ele ama o estrangeiro, lhe dando alimento, lhe dando vestes. E, como Ele deu este exemplo, como para você conseguir unidade com Ele, verso 19, ame o estrangeiro, porque você, no caso o povo de Israel, foste forasteiro. E você, cristão, ainda é forasteiro. A nossa pátria, ela é celestial. É a nova Canaã, é a Jerusalém celestial. Depois aqui no
segundo parágrafo depois da pergunta, ele vai trabalhar uma frase, a seguinte frase, abre aspas, que Deus, não trata as pessoas com parcialidade. Ele fala que isso é uma figura de linguagem, que é por equivalência dinâmica, numa tradução mais livre, ela vem de uma frase em equivalência estática, uma tradução mais restrita, palavra por palavra, não levantar o seu rosto. Acredita que essa expressão tenha se originado em um cenário jurídico, que o juiz, o rei, viu o rosto da pessoa no julgamento com base na condição dela. Importante ou insignificante, dava o veredito. E ele, na pergunta 3, traz alguns textos que se utilizam desta expressão idiomática. E nós encontramos em Atos 10:4, falando que Deus não faz acepção de pessoas. Pedro dizendo, Romanos 2:11, para Deus não há acepção de pessoas. Depois nós vemos em Efésios 6, Gálatas 2:6, Deus não aceita falsa aparência, mais ou menos. Efésios 6:9, que Deus não faz acepção de pessoas. De fato, gente, se nós formos olhar a Peshitta, que é Novo Testamento, em hebraico, nós vemos Ki, Ien, Mas, Fanim. E Fanim realmente é rosto, é face. Nós encontramos a expressão Lo, que é não, Lo, Issa, Penei, Ish, questão do rosto do homem, essa questão da aparência, o rosto do homem, que Deus ele não se impressiona com falsas aparências, ele não faz acepção de pessoas. E de fato significa isso. Essa questão da não parcialidade do julgamento do Eterno. Mas nós temos também aqui algumas expressões, gente, olha só. Ha, Elohim, Enei, Enei Num. Aqui nós temos um elemento sufixal. Isso significa negar. Ou seja, o Deus de Israel nega, e aí nos, que vem da expressão nassá, que significa levantar, e depois fanim, o rosto ou a face. Então ele negaria o levantar do rosto e da face, para ver quem é e fazer acepção de pessoas. É fácil ver, imagine o seguinte, um julgador. Então ele evita que se levante o rosto para saber quem é e fazer acepção de pessoas. Se ele sabe quem... Imagine um concurso com prova identificada. Não é fácil fraudar? Não é fácil... Por isso que o concurso não tem identificado. Se encaixa perfeitamente com essa alegoria do levantar a face. Mas um outro detalhe que corrobora com esse raciocínio que o autor da lição desenvolvendo a ponta da linha é o seguinte, que a expressão nassar, o levantar, nos, que vem de nassar, ela também significa perdoar. Perdoar, o que pode corroborar com aquela relação do julgamento do Eterno, um julgamento que é imparcial. Para a gente encerrar, o autor da lição na ponta da linha ainda vai trabalhar com algumas intertextualidades, vai falar de Efésios, ele vai falar que o apóstolo Paulo admoesta os senhores para o tratamento dele com relação aos escravos. No livro de Romanos, falou em relação à salvação e condenação e que não havia diferença entre os judeus e os gentios. Então, no primeiro raciocínio, falar os senhores de escravos, vocês também são filhos de Deus, assim como os escravos o são. Aí depois ele vai fazer no livro de Romanos, no capítulo 1, 2 e 3, onde ele fala que todos são indesculpáveis
aos olhos de Deus. E ele fala aqui, os gentios são indesculpáveis porque eles tinham a Torá da natureza, então eles são indesculpáveis. Os judeus são igualmente indesculpáveis porque tinham a Torá escrita. E depois ele encerra o raciocínio, capítulo 1, 2 e 3, de que a lei serve para que toda boca se cale e ninguém se enxergue desculpável perante Deus. Ninguém levante o rosto e olha, eu mereço. Ninguém levanta o rosto. Porque no julgamento para a vida, se leva em conta os méritos de Cristo e não o meu. Então não devo levantar o rosto. Em Romanos vemos essa revelação do Evangelho. Estamos todos no mesmo nível, independente de nossa condição. Um último detalhe que eu quero trazer aqui para vocês é o seguinte. Que nesse penúltimo parágrafo, nós vemos aqui, e se o Deus dos deuses, Senhor dos senhores, Deus grande, utiliza a expressão Elohim e Gadol, Deus grande, mas utiliza uma expressão poderoso e terrível. Isso pode trazer alguma estranheza, um Deus terrível. Como que um Deus de amor pode ser um Deus terrível? Uma palavra pejorativa, mas na língua hebraica ela tem uma diferença. Vamos lá. Esta questão de Deus poderoso, a expressão hebraica que nós encontramos aqui, que foi traduzida por poderoso, é giber, que significa fortificar, fortalecer, reforçar. Então é uma expressão de força. Agora, depois, a outra expressão que foi traduzida por temível, ela é norá. E norá significa terrivelmente e também significa muitíssimo. Vamos utilizar uma expressão que foi usada pelo presidente, o terrivelmente evangélico. Significa que ele é mau? Não. Significa que ele é muito. Então a expressão aqui, norá, ela significa muitíssimo forte, muitíssimo poderoso, que foi traduzido por terrível. Mas seria mais ou menos assim, é um Deus terrivelmente forte ou absurdamente forte. Agora nós encerramos. A boa notícia é que não importa a nossa posição, nós somos salvos em Jesus Cristo. Agora nós temos o Alexandre. Obrigado, Ricardo. E agora vocês seguem comigo aqui a partir da lição de terça-feira. Lição de terça-feira tem por título Amaldiçoado em um madeiro. E a pergunta central, a pergunta de número 4, diz assim: o que Paulo disse que é relevante para nós e como ele usou Deuteronômio 27, 26 e Deuteronômio 21, 22 e 23. Se a gente falar para Deuteronômio 27 e 26, vai estar falando maldito aquele que, maldito aquele que, maldito aquele aqui, e tem uma sucessão de malditos. E já Deuteronômio 21, 22, vai falar em especial da pessoa que haver sido pendurada em madeiro. Lá vai dizer, se alguém que tiver pecado, pecado passível de pena de morte, e vocês o tiverem pendurado em um madeiro, vocês devem enterrá-lo no mesmo dia, porque ele é maldito, e para que ele não contamine a terra. Ele vai ser deixado fora do arraial. Acho interessante essa passagem, e eu gostaria de refletir um pouco nos motivos por que essa orientação foi dada. Primeira questão, é muito estranho o pendurar em madeiro dentro do contexto de Israel, porque a crucifixão ou o empalamento, que seja, não eram penas previstas dentro de Deuteronômio. A pena de morte padrão dentro do povo de Israel era a pena de morte por apedrejamento. Então, para começo de conversa, a gente tem que entender aqui que é estranho
seria estranho que alguém fosse crucificado ou pendurado em madeiro no contexto de Israel. Esse pendurado em madeiro, a gente pode entender ele de duas formas. Poderia ser a pessoa crucificada, né? E essa cruz, ela não necessariamente seria a cruz no formato que nós conhecemos, aquela cruz tradicional nas pinturas, nas imagens de Jesus, né? Com uma coluna e uma travessa de lateral. Essa cruz poderia ser, inclusive, só uma coluna com a pessoa pregada nessa coluna. Outra possibilidade de pendurado em madeiro seria o empalamento. O empalamento ele era uma técnica usada na região, era uma técnica de execução extremamente torturante e consistia em deixar a pessoa espetada, de fato espetada. Essa vara poderia ser colocada por baixo, né? Poderia entrar pelo ânus ou entrar pela virilha, atravessar o corpo da pessoa e sair na clavícula ou debaixo da axila. E a pessoa ficaria lá com o cadáver pendurado ou ainda viva em agonia, espetada se não atingisse algum órgão vital, até a sua morte. Era uma forma de execução extremamente torturante, extremamente dolorosa. A crucifixão, a mesma coisa. E é estranho, porque o povo de Israel não tinha por hábito, não tinha por prática empalar ou crucificar alguém. Se alguém tiver pecado passível de pena de morte e vocês o tiverem pendurado em madeiro, o que é estranho, porque não se pendurava em madeiro, vocês devem enterrá-lo no mesmo dia, para que não contamine a terra. Quer dizer, você não vai deixar aquele cadáver apodrecendo lá pendurado, o que era a prática dos povos das regiões vizinhas. Então vamos imaginar você chegando em Nínive, né? Como o profeta Jonas chegou, e era a prática de Nínive fazer o empalamento. Então imagina você chegando em Nínive e ao redor da cidade você encontrar ali 5, 6 cadáveres empalados, espetados em madeira, meio apodrecidos. Você poderia ver essa cena. Isso seria de uma imundície sanitária, é claro, né? Um cadáver apodrecido a céu aberto. Mas isso seria de uma imundície moral também, de um aspecto vil, violento, torturador, incompatível, inconcebível com o Deus de Israel. E a orientação aqui é que se enterre no mesmo dia, porque essa pessoa é maldita, né? E para que isso não amaldiçoe e não contamine a terra, que é uma terra bendita que Deus está dando. A gente pode entender esse não contamine aqui, não necessariamente num sentido de pureza ritual. Coisa muito cara aos judeus, é fato. Mas a gente pode entender esse não contamine, não amaldiçoe, no sentido de que não dê um mau testemunho de Deus. E seria um mau testemunho de um Deus amoroso e de um Deus justo, cadáveres empalados ou crucificados pela terra. Por isso, se alguém tiver cometido um pecado passível de pena de morte, vocês o tiverem pendurado em madeiro, vocês devem enterrá-lo no mesmo dia. Porque ele está maldito, ele está amaldiçoado e ele não deve contaminar a terra. E aí nós avançamos lá para Gálatas 3, 1 a 14. E lá em Gálatas 3, 1 a 14 vai falar que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição. E conclui a passagem depois, porque está escrito: maldito o que for pendurado em madeiro. No livro de Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas, né? A apropriação feita aqui, ela é uma apropriação que não usa estritamente o mesmo texto de Deuteronômio 21, 22 a 23. E faz, de certa forma, uma mescla entre Deuteronômio 27 e Deuteronômio 21, introduzindo na forma maldito o que está presente lá em Deuteronômio 27, o que for pendurado em madeiro, que está lá em Deuteronômio 21. O que de central para nós temos na comparação de Gálatas aqui, ou no texto de Gálatas? A ideia de que Cristo se fez imundície. Cristo se fez o mais baixo que ele poderia ter feito. Cristo, sendo Deus, se fez homem. Sendo homem, se fez pecado. Sendo homem e pecado, se fez morte. Cristo se fez ele próprio imundície. Cristo se fez ele próprio maldição.
A gente pode comparar aqui Cristo com essa ideia de um cadáver pendurado, apodrecido, contaminando a terra. Só que Cristo aqui está levando a contaminação que não lhe era própria. Cristo aqui está levando a culpa que não lhe era própria. A impureza que está sobre Cristo não vinha de Cristo, mas vinha de mim, vinha de você, vinha dos nossos pecados. É por isso que o texto de Gálatas vai dizer que Cristo nos resgatou da maldição da lei. A maldição da lei é a morte. O descumprimento da lei tem por consequência a morte. E Cristo se fez Ele próprio maldição, morrendo a morte mais vergonhosa e humilhante que existia na época, que era a morte de cruz. Cristo levou sobre si o meu pecado e a minha condenação. E na medida em que Cristo leva sobre si o meu pecado e a minha condenação, Ele liberta a mim e Ele liberta a você, para que nós possamos viver em novidade de vida, para que nós possamos viver em salvação, para que nós possamos viver livres da maldição da lei. E a maldição da lei é a sentença final que nos aguardava afastados de Cristo, que é a morte. Lição de terça-feira, mais um momento em que o livro de Deuteronômio, a estética de Deuteronômio e a construção de Deuteronômio aparece aqui no Novo Testamento. Lição de quarta-feira, avançando, dia 15 de dezembro. Um profeta semelhante a você. E aqui nós temos, como passagens base, Deuteronômio 18, 15 a 19. Quando Moisés diz que virá um profeta, apontando para Jesus, já é claro, semelhante a mim. Depois, em Atos 3, 22, Atos 7, 37, Pedro e Estevão vão em momentos diferentes fazer referência a Deuteronômio 18, apontando que Cristo era esse profeta semelhante a Moisés. E eu acho muito interessante, muito rico, a gente entender Moisés como um tipo de Cristo. Moisés tipifica Cristo, então Moisés revela Cristo na sua trajetória. Essa revelação, essa tipificação, ela não acontece de uma forma estrita, então a gente tem que tomar cuidado. Não dá pra gente pegar a história de Moisés e querer achar para cada momento da história de Moisés um paralelo com a história de Cristo. A intenção não é essa. Mas existem muitos paralelos que a gente pode encontrar e que são muito ricos. Para fazer isso, a gente teria que sair um pouquinho de Deuteronômio e avançar para Êxodo, né? Ou retroceder para Êxodo. Aspectos similares, ou aspectos em que a história de Moisés prefigura a história de Cristo. Primeiro, o nascimento. Quando Moisés nasce, é trazido uma condenação para os primogênitos. É trazida uma condenação para os filhos nascidos dos judeus. Eles deveriam ser executados. Moisés teve no seu nascimento a situação de ser alvo das forças malignas, satânicas, para extermínio de bebês, para extermínio de crianças. O inimigo queria matar Moisés. Jesus, quando nasce, recai uma sentença igualmente sobre os meninos nascidos no mesmo período. O inimigo queria matar a Jesus. O nascimento dos dois acontece num contexto de condenação aos recém-nascidos. Tanto Moisés quanto Jesus vão encontrar guarida depois do seu nascimento no Egito. Moisés indo para a casa da filha do faraó, Jesus descendo para o Egito com seus pais e sendo sustentado no Egito pelos chamados reis magos, que, trazendo os presentes, permitem ao casal e ao bebê recém-nascido o sustento nos seus primeiros anos. Quer dizer, tanto Moisés quanto Jesus foram perseguidos no nascimento e foram sustentados em terra estranha por gente estranha, por gente que não era do povo de Israel. Tanto Moisés quanto Cristo vão passar por um processo de início do seu ministério
no ambiente do deserto. Moisés vai para o deserto e passa ali 40 anos criando ovelhas. E nesse período, Moisés acaba encontrando, ou é encontrado por Deus, no meio da sarça ardente. Jesus, no início do seu ministério, vai para o deserto para ser tentado por 40 dias. Os 40 dias de Moisés, os 40 anos de Moisés prefiguravam os 40 dias do Cristo. Tanto Moisés quanto Cristo vão ter um ministério de resgatador, de libertador da escravidão. Moisés tem um ministério de libertar o povo de Israel da escravidão do Egito. Jesus tem um ministério de libertar a humanidade da escravidão do pecado. Tanto Jesus quanto Moisés figuram aqui como pastores, que guiam o povo, que guiam o rebanho. Moisés guia o povo na peregrinação do deserto e Jesus é o próprio bom pastor. Tanto Moisés quanto Jesus montam ou recebem a lei e distribuem a lei atuando como intercessores pelo povo. Moisés recebe a lei no Sinai, no momento em que o próprio Deus com seu dedo escreve a lei em tábuas de pedra. Jesus recebe a lei e partilha a lei com o povo no Sermão do Monte. Também tem o seu Sinai, Jesus. O Sinai de Jesus acontece no Sermão do Monte, quando ele resgata o sentido da lei diante dos judeus. E aí ele tem aquelas palavras em que ele diz: lembrai o que foi dito aos antigos, eu porém vos digo, eu porém vos digo. Tanto Moisés quanto Jesus, portanto, recebem a lei e atuam como intercessores da lei para o povo. Tanto Moisés quanto Jesus servem a ceia. Moisés serve a ceia no deserto, com o maná que cai do céu, enviado por Deus, e com a água que brota da rocha. Tipos de Cristo elas também. Jesus oferece a ceia para os discípulos. O vinho representando o seu próprio sangue e o pão representando o seu próprio corpo. Cristo é a própria ceia. Ambos morrem, ambos ressuscitam e ambos são tomados por Deus. De certa forma, a história e a trajetória de Moisés prefiguram a trajetória de Cristo. A gente pode dizer então que os evangelhos inteiros fazem referência na sua estrutura à trajetória de Moisés, mas eu diria o contrário. A trajetória de Moisés faz referência prévia, prefigurada, àquilo que seria a trajetória de Jesus. É por isso que em Atos, Pedro, inicialmente, e depois Estevão, tem tanta tranquilidade em afirmar Jesus como sendo o antitipo ou a pessoa, o profeta, o Messias prometido desde os tempos de Moisés. Avançamos agora para quinta-feira, o último texto e a última lição que a gente vai estudar nessa semana, além do estudo adicional, é claro, logo mais com Marcos André. Quinta-feira tem por título Horrível Coisa. E a base dela está lá em Hebreus 10, 28 até 31. Aqui nós temos uma referência a Deuteronômio 17, 6. Deuteronômio 17, 6 vai falar do processo de condenação daquele que rejeitou a lei. Por 2 ou 3 testemunhas. Referência a Deuteronômio 17, 6. E sem misericórdia morre aquele que rejeita a lei de Moisés. Se por 2 ou 3 testemunhas morre aquele que rejeita a lei de Moisés, quão mais severo será para com aquele que pisou, que calcou no próprio Filho de Deus e que profanou o sangue da aliança, contra aquele que insultou o Espírito e a graça.
Quer dizer, no momento em que nós temos conhecimento, no momento em que nós tomamos conhecimento do plano da salvação, no momento em que nós tomamos conhecimento do ministério de Cristo para nos salvar, do ministério do Espírito Santo para nos convencer e nos converter, no momento em que nós entendemos a preciosidade da graça e o preço que a graça teve para Deus, o unigênito do Pai, Jesus Cristo. Quando nós entendemos tudo isso, se nós ainda assim rejeitarmos a Cristo, rejeitarmos aos seus apelos, desprezarmos a graça e cometermos aquilo que é entendido como pecado contra o Espírito Santo, quando o coração, por estar preso ao pecado, se endurece a tal ponto que deixa de ouvir os apelos incessantes do Espírito Santo, quando nós chegamos nesse momento, nós rejeitamos a graça, nós caímos da graça. Não há para nós esperança que não um juízo severo. Não pelo testemunho de 2 ou 3, mas pelo testemunho de miríades de anjos, de miríades de povos não caídos, pelo testemunho do livro memorial da nossa própria vida, da nossa própria trajetória. É esse testemunho que nos condena, porque tivemos oportunidade, mas optamos vaidosamente por manter a nossa fé unicamente em nós mesmos. Não há esperança de salvação fora daquele que se fez maldição para nos livrar da maldição da condenação da lei. Um abraço para todos vocês. Continuem agora mais alguns minutos conosco e até a semana que vem. Tchau, tchau. Valeu, Alexandre. Bom, pessoal, antes de nós encerrarmos, então, temos sempre aqui a participação ainda do Marcos André, que encerra essa lição, trazendo para nós as perguntas para a discussão de sexta-feira e também encerra com uma oração. Então, parceiro, mais uma vez é com você. Muito bem, chegamos ao final de mais um vídeo, chegamos ao final de mais uma lição. Espero que você tenha gostado do conteúdo até aqui, espero que tenha absorvido. Se não, ainda dá tempo de voltar, assistir mais um pouquinho. O conteúdo fica aí para que você possa assistir depois, né? Espero também que você tenha deixado aquela curtida, aquele comentário, que é a sua contribuição aqui com o nosso trabalho, né? Nós gravamos esse vídeo apenas olhando para uma câmera, especialmente eu que fico aqui sozinho, né? Só olhando para uma câmera. E é muito gostoso quando você interage, quando você dá sinal de vida aí, a gente vê que isso aqui não é tão frio assim, que nós estamos numa grande comunidade, que nós estamos interagindo, né? Na parte de sexta-feira tem as perguntas lá, e a primeira pergunta diz assim: levando em conta toda a luz que recebemos como adventistas do sétimo dia, o que isso nos ensina sobre a grande responsabilidade de sermos fiéis à verdade, as verdades que nos foram confiadas, né? É muito importante entendermos, né, que nós precisamos modificar a maneira que a gente precisa estar sempre atualizando a nossa maneira de levar a mensagem, né? Por exemplo, o canal Entre Linhas é uma forma atualizada de levar a mensagem, né? Primeiro que nós utilizamos uma plataforma que não é a igreja tradicional, nós falamos numa linguagem que não é a linguagem tradicional de igreja, né? Mas a mensagem ela não pode ser podada, ela não pode ser cortada para se tornar mais palatável, né? Então nós precisamos tanto falar da justiça de Cristo, nós precisamos falar do amor de Cristo, nós precisamos falar da malignidade do pecado, né? Tudo isso precisa ser colocado nos seus devidos lugares para que a mensagem ela continue sendo relevante, né? E nós precisamos sempre encontrar formas diversificadas de levar essa mensagem, mas sem negligenciar a mensagem que nós temos a levar, né? Nós não somos uma igreja comum, nós temos uma mensagem especial para uma época especial, e essa mensagem ela deve nos acompanhar até o final dos tempos, né? Nós não podemos permitir que as filosofias e as pregações pós-modernas, né, elas tomem o lugar da verdadeira mensagem que nós precisamos pregar. Na pergunta número 2, leia Deuteronômio capítulo 18, verso 9 a 14, ele fala do espiritismo e também da necromancia, né? O espiritismo é quando você consulta espíritos e a necromancia é quando você consulta os mortos, né?
cadáveres ou mesmo pessoas mortas, né? E supostamente pessoas mortas, né, que a gente sabe que não pode se comunicar conosco, né? E também fala sobre sacrifícios de filhos, né? Os filhos sendo colocados como sacrifícios aos ídolos, né? Esse espiritismo, essa necromancia, essa coisa toda está nas séries que nós vemos, nos livros que nós lemos, está nos filmes, nas novelas, nos desenhos animados, em todo lugar. Então, nós precisamos tomar muito cuidado para que a gente não permita que a nossa casa ela seja um santuário dessas coisas através da TV. Eu não estou dizendo que você deve parar de assistir todo tipo de filme, que você deve parar de assistir todo tipo de série, de desenho, não é isso. Mas nós temos que tomar cuidado com o que estamos assistindo, porque às vezes o que estamos assistindo é só lixo e não tem nada de produtivo. O apóstolo Paulo ele diz que nós devemos analisar tudo retendo o que é bom, mas tem coisa que não tem nada bom para a gente reter, nem mesmo é divertido, né? Às vezes são coisas que nos levam até para o mal. E muitas pessoas, né, quando você tem o hábito ainda de fazer o culto familiar ele deve ser curtinho, né, 15 minutinhos ali, principalmente para quem tem filho, né? Ele deve ser curtinho para não ser estressante. Aí você tem 15 minutos ali de culto familiar, de amizade com seu filho, de bate-papo com seu filho, e depois o dia inteiro ele assistindo séries, filmes e coisas desse tipo, né? Não dá para vencer, né? Você está fazendo como os antepassados, né? É uma manifestação moderna de pegar o seu filho e queimar na fogueira aos ídolos, né? Então nós temos que tomar muito cuidado com o que entra no nosso lar e principalmente com o que entra nas janelas da nossa alma, né? Na nossa boca, nos nossos olhos, nosso nariz, nossos ouvidos, né? Pergunta número 3, por que os cristãos que entendem a aplicação universal da morte de Cristo na cruz não deveriam, né, nunca levantar o rosto? Levantar o rosto é aquela atitude soberba, né? Nós falamos lá na lição de segunda-feira que a pessoa se levantava para mostrar que era uma autoridade, que era alguém importante e assim obter alguma vantagem diante do juiz, né? Devemos tomar cuidado com isso, porque às vezes nós podemos começar a confiar mais nas nossas obras, né? E esquecer da verdadeira natureza pecaminosa, né? E aqui diz, nós falamos isso também lá na parte de segunda-feira, né? Que a cruz de Cristo ela deve nos lembrar sempre da malignidade do pecado que habita em nós. Nós, sem o Espírito Santo, sem a santificação, nós somos aqueles que crucificaram Jesus. Então nós precisamos nos lembrar do quanto somos dependentes de Jesus todos os dias da nossa vida. Então que Deus sempre nos abençoe para que possamos olhar para a cruz de Cristo, para que possamos estar sempre atentos e vigilantes da nossa natureza. Eu quero convidar você mais uma vez a orar comigo. Vamos orar? Santo e bom Pai, muito obrigado por esse estudo, muito obrigado por essa lição que tivemos até aqui. Mais uma vez te pedimos que o Teu Santo Espírito grave essas mensagens no nosso coração. Nós te pedimos também que o Teu Santo Espírito visite cada lar, levando paz, levando harmonia, e que todas as nossas necessidades, como necessidades físicas, espirituais, emocionais, sejam supridas pela presença de Cristo, pela presença do Teu Santo Espírito. Te pedimos isso em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Obrigado, amigos, e até a semana que vem com mais um estudo da Palavra de Deus. Agora sim, então, pessoal, valeu, Marcos. O Marcos enviou bem adiantado, bem cedo essa lição, né? Agiliza aí a nossa vida, valeu. Com certeza a sua vida também está corrida, né, Marcos? Envolvido com 1000 projetos, 1000 coisas. E agora, pessoal, então, nós só nos veremos na última lição, no último vídeo dessa série, 13ª lição. 13 vídeos já se passaram sobre o livro de Deuteronômio. E nessa lição nós vamos estudar, então, a ressurreição de Moisés. Com certeza será outra lição bastante interessante sobre esse livro tão rico, né, e tão instrutivo para nós, o povo de Deus. Então, pessoal, se cuidem, por favor, né, e nos vemos no próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.